Paz do Senhor Jesus, amada igreja, queridos e amados ouvintes, sejam todos bem-vindos aqui no canal Desperta, Jesus Cristo está voltando. Quem vos cumprimenta mais uma vez é a sua irmã em Cristo, a irmã Miriam. E hoje, dia 12 de julho de 2021, venho trazer uma revelação da parte do Senhor. Glórias a Deus. Mas primeiro quero estar lendo a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 4. Glórias a Deus, versículo 2 em diante, que vai dizer: Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em a nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Meus irmãos, glórias a Deus. Essa mensagem foi a qual o Senhor, o Espírito Santo de Deus, falava ao meu coração para estar compartilhando com os irmãos. Glórias a Deus. E nesses 3 versículos, glórias a Deus, que mais vem chamar a atenção, a qual o Senhor me ordenava estar repassando uma revelação. Glórias a Deus. O primeiro versículo é versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E o versículo 8 e 9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O Senhor, glórias a Deus, no início da semana passada, o Senhor me dava uma visão em sonho, a qual eu chegava num lugar, aleluia, a qual tinha multidões. E ali o Senhor colocava na minha boca apenas a palavra arrependei-vos. E quando eu começava a falar arrependei-vos, aquela palavra bem grande aparecia na minha frente, numa visão espiritual, e ali eu via bem grande escrito arrependei-vos. E quando eu me despertei daquela visão, o Senhor, aleluia, glórias a Deus, ministrava comigo,
que, aleluia, não é tempo, glórias a Deus, de nós ficarmos acomodados, não. Que é tempo, aleluia, de aonde nós formos, né, pregar o arrependimento. Glórias a Deus, porque é chegado o reino de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando foi, nós estamos na campanha, né? Terminamos a campanha do revestimento espiritual na sexta-feira. Estamos aí com o propósito, né, de 7 terça-feiras de purificação. E quando foi sábado, na madrugada, né, de sexta para sábado, o Senhor me dava uma visão, glórias a Deus, em sonho, a qual eu ouvia o Espírito Santo de Deus falar assim: nova ordem picada. E aquelas palavras continuaram falando, glórias a Deus, nova ordem picada, nova ordem picada. E ali, quando eu me despertei daquela visão em sonho, eu acordei falando nova ordem picada. E eu dobrei meu joelho, né? Acordei, dobrei meu joelho, orei, glórias a Deus. E ali o Senhor, né, ministrava comigo, glórias a Deus, trazendo esta confirmação que realmente, glórias a Deus, essa picada, né, essa vacina, ela vai se tornar obrigatória, glórias a Deus. E nós sabemos, meus amados irmãos e ouvintes, né, que o Senhor já tem revelado aos 4 cantos da terra. O Senhor tem usado teus servos, os profetas, para despertar, glórias a Deus, para nos alertar, né, sobre o mal que é, glórias a Deus, essa picada, que muitos estão sendo, né, servindo de cobaia, glórias a Deus, e aleluia, glórias a Deus, algo muito terrível por trás, né, dessa vacina. É a preparação, glórias a Deus, para aí a nova ordem, né? Glórias a Deus, não sabemos o que está realmente por vir. Louvado seja o nome santo do Senhor, com exatidão. Mas o Senhor tem nos revelado, porque o Senhor revela o oculto e o escondido. Glórias a Deus. É somente nós juntarmos, né, as peças como um quebra-cabeça, nós vamos ver, glórias a Deus, que essa vacina, ela vai trazer um mal muito grande para a humanidade. A perseguição, ela vai aumentar, né, a partir do momento que essa picada, essa vacina, ela se tornar obrigatória. E quando eu ouvi, né, nova ordem picada, é representando esse poder aí por trás desta vacina, os governantes, louvado seja o nome santo do Senhor, trazendo para a população essa obrigatoriedade, louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é o caminho, né, para a marca da besta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vemos que a tecnologia, né, está cada vez mais avançada, e daqui mais um tempo o dinheiro ele vai parar de circular. Nós vemos a facilidade, né, dos aplicativos aí, né, da tecnologia para manusear aí, né, no lugar do dinheiro, os cartões, os aplicativos, né, para fazerem transferências bancárias. Então tudo isso é preparação, né, para o anticristo. Glórias a Deus. E nós, a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, temos que estar preparados, vigilantes. Então, meus amados irmãos, não estou aqui para deixar o povo desesperado, glórias a Deus, mas o Senhor, ele me dava essa visão de confirmação. Há um tempo atrás, o Senhor, creio que foi no início de 2019, glórias a Deus, 2019, o Senhor me dava uma visão em sonho, a qual eu chegava numa fila,
já coloquei no canal, a qual eu chegava numa fila, né? E essa fila, ela era imensa na minha cidade. E o posto de saúde ao qual ia aplicar, glórias a Deus, estava tendo a aplicação das vacinas, era numa igreja católica. E ali eu chegava naquela fila, já era noite, e aquela fila virava quarteirões de tão grande que estava aquela fila. E quando chegou mais ou menos, faltando 2, 3 pessoas para chegar a minha vez para tomar aquela vacina, a moça olhou e falou assim para mim, a atendente, né, que estava marcando para poder a enfermeira aplicar a vacina, olhou para mim e falou assim: para você não tem essa vacina. E quando ela falava assim, ela dizia: para você não tem e nem para essas 2 pessoas que estão com você. E ali eu falava assim: tá bom, eu já não queria tomar mesmo. E quando eu falava assim, eu ouvia uma voz falando assim para mim: nem você e nem suas 2 filhas vão tomar essa vacina. Eu creio que é a voz do Espírito Santo de Deus que falava comigo. E ali eu saía dali com o coração aliviado de não ter tomado. E de repente minha filha me ligava e falava assim: mãe, eu e meu pai vamos tomar essa vacina. E ali eu falava assim para ela: pois é, minha filha, nem eu e nem as suas irmãs vão tomar. E ali eu despertei, glórias a Deus, dessa visão e sonho. Então, meus irmãos, eu não estou aqui para criar contenda, né, que os irmãos venham ficar aí desesperados por conta desta vacina. Glórias a Deus, é momento de muita vigilância, de nós ficarmos, aleluia, glórias a Deus, confiando no Senhor, depositando a nossa fé em Deus, porque o Deus desse século tem cegado a muitos, tem cegado o entendimento de muitos, glórias a Deus, e em tudo nós somos atribulados, louvado seja o nome santo do Senhor, glórias a Deus, mas não angustiado. Então, meus amados irmãos, vamos passar por tribulações, mas não vamos entrar em desespero. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Aqueles que não têm necessidade de tomar essa vacina, não tome. Glórias a Deus, eu aconselho não tomar. Glórias a Deus, o Senhor me mostrava, glórias a Deus, né, a composição desta vacina, glórias a Deus, para trazer um mal terrível para a saúde mais na frente, glórias a Deus. O Senhor tem mostrado para muitos servos dele sobre o mal que faz essa vacina, que vai causar espiritualmente. Não é que a pessoa não vai ter mais o Espírito Santo de Deus, mas, aleluia, glórias a Deus, muitos vão se esfriar espiritualmente, não vão ter força, glórias a Deus, para orar, não vão ter força para jejuar. Então, aqueles que não tomaram, né, que não corram atrás dessa vacina, confiem no Senhor, o Senhor há de livrar, glórias a Deus. Isso é um engano, né, do sistema, glórias a Deus, dos governantes, glórias a Deus. E o Senhor tem mostrado, tem revelado, o Senhor tem usado teus servos em profecia sobre esta vacina. Então, aleluia, o nosso Deus, ele é um Deus fiel e verdadeiro. O nosso Deus não é Deus de divisão, glórias a Deus. Basta nós darmos ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Agora, meu amado irmão, minha amada irmã, amados ouvintes, você que já tomou essa vacina, não entre em desespero, apenas ore ao Senhor, entre em propósito de jejum e oração, para que o Senhor venha repreender o mal, né? Para que o Senhor venha purificar sua vida, assim como nós temos que pedir ao Senhor, né, para purificar a nossa vida, purificar os alimentos que nós consumimos, glórias a Deus, que a palavra do Senhor vai nos dizer que o mundo jaz do maligno. Então é momento de nós ficarmos apercebidos,
glórias a Deus, momento de muita vigilância, glórias a Deus, com o sistema, porque, aleluia, como o Senhor me mostrava ali, eu ouvi a voz do Senhor dizendo, nova ordem picada, é porque isso aí vai se tornar obrigatório, muitos não vão poder realmente, não é a marca da besta, mas é o caminho, está preparando o povo para quando essa marca chegar, aleluia, glórias a Deus, o povo está, glórias a Deus, conformado, achando tudo normal. Então o Senhor tem revelado, tem nos despertado, para que nós venhamos ficar em vigilância, glórias a Deus, para que nós venhamos, aleluia, estar firmados na palavra do Senhor, confiando no Senhor, porque aqui no versículo, glórias a Deus, 11 vai dizer, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em a nossa carne mortal. Então, aleluia, glórias a Deus, a partir do momento que nós começamos a negar o sistema, a partir do momento que nós, aleluia, glórias a Deus, confiamos no Senhor, se somos perseguidos por amor de Cristo, glórias a Deus, vai valer a pena, meus irmãos, glórias a Deus, tudo isso aqui na terra é passageiro, então nós vamos, aleluia, ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor Jesus está voltando, glórias a Deus, e muitos estão acomodados e muitos ainda estão dispersos, mas o Senhor tem revelado, o Senhor tem nos despertado, mas são poucos os que têm dado ouvido, poucos os que têm dado crédito, glórias a Deus, mas o Senhor não nos deixa enganado. Satanás, se pudesse, ele nos enganava, glórias a Deus, como a palavra do Senhor vai dizer, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos do Senhor. Mas o Senhor não nos deixa enganado, o Senhor revela as artimanhas de Satanás, e nós sabemos que tudo isso é o cumprimento da palavra do Senhor. Nos últimos tempos haveria terremotos, fomes, pestes, glórias a Deus, em todos os lugares, mas não seria ainda o fim, como diz Mateus 24, glórias a Deus, mas nós sabemos que, aleluia, já estamos vivendo, glórias a Deus, já, louvado seja o nome santo do Senhor, já o início do tempo do fim, glórias a Deus, Jesus Cristo está voltando e é tempo de nós estarmos vigilantes. Espero ter ajudado os irmãos, não estou aqui para deixar os irmãos confusos, indecisos, mas eu não posso deixar de falar aquilo ao qual o Senhor me ordenou. O Senhor me deu, não foi para eu engolir, e sim para estar passando para os irmãos. Glórias a Deus, para a amada igreja. Sei que muitos vão criticar, muitos vão dizer, não, que não tem nada a ver, que nós temos que obedecer às leis dos homens, mas a partir do momento que nós obedecemos às leis dos homens para contrariar as leis do Senhor, para ir contra a palavra do Senhor, nós não estamos agradando a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor nos deixa bem claro, que nos últimos tempos, glórias a Deus, muitos, aleluia, iam tentar comprar e vender, glórias a Deus, mas, aleluia, glórias a Deus, só iam poder comprar e vender aqueles que tivessem marcado. Então tá chegando, aleluia, tudo isso é preparação para o anticristo, para a nova ordem. Glórias a Deus. Então que nós estejamos vigilantes e preparados para a perseguição que está vindo aí. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a santa e gloriosa a paz do Senhor Jesus.